Ah, meus amigos e minhas amigas de fé, que bom que estamos aqui de novo, com o coração apertado, mas buscando aquela luz no fim do túnel, especialmente quando a gente olha ao redor e parece que a maldade está dando de goleada, não é mesmo? Tem dias que a gente liga a TV, lê as notícias, ouve as histórias dos vizinhos e dá um nó na garganta, uma sensação de impotência diante de tanta injustiça, de tanta gente sofrendo nas mãos dos poderosos que se acham donos do mundo. A gente se pergunta, meu Criador, até quando? Será que tu não estás vendo isso? Por que não te levantas e dás um basta nessa bagunça toda? Mas olhem só que coisa intrigante e cheia de esperança. Mesmo quando o silêncio do alto parece ensurdecedor e a arrogância dos maus parece não ter limites, existe um Deus das vinganças, no sentido de justiça retributiva, claro. Um juiz da terra que não está alheio ao nosso clamor. E ele tem um guerreiro celestial, com uma espada desembainhada, pronto para executar sua justiça e defender a causa dos oprimidos. Quem é esse nosso campeão da retidão? Esse terror dos soberbos, esse consolador dos que choram pela justiça? É ele mesmo, nosso valente São Miguel Arcanjo. Ele que não suporta a impunidade e anseia por ver o reino do bem triunfar. É o nosso grande intercessor quando o nosso grito por justiça parece se perder no vazio. Hoje, vamos mergulhar num salmo que é um verdadeiro desabafo indignado, um apelo fervoroso para que o Juiz Supremo se manifeste e ponha um freio na arrogância dos maus. O Salmo 94. É a oração de quem está cansado de ver o mal prosperar e os justos sofrerem, mas que no meio da angústia encontra consolo na certeza de que o Criador não abandona seu povo e que a sua disciplina, mesmo que doa, é para o nosso bem. E com São Miguel Arcanjo como nosso advogado e nosso general nessa batalha contra a impunidade, vamos aprender a transformar nossa revolta em oração confiante e nossa tristeza em esperança de que a justiça, afinal, prevalecerá. Então, preparem o espírito para uma dose de santa indignação e de consolo restaurador, porque juntos vamos clamar por um tempo de retidão. E para dar o tom dessa nossa conversa, nada como as palavras sagradas, que já chegam como um trovão de alerta e um abraço de esperança. Salmo 94. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente, exalta-te tu que és juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e falarão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. E dizem, o Senhor não o verá, nem atentará para isto o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo. E vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá? Aquele que argui as nações não castigará, e o que dá ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para os ímpios. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará à retidão e segui-lo-ão todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá por mim contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não for em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações recrearam a minha alma. Porventura o trono de iniquidade te acompanha, a ti que imaginas o mal por um decreto. Eles se ajuntam contra a alma do justo e condenam o sangue inocente.
Mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio. E trará sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Com estas palavras que misturam um clamor angustiado por justiça, uma repreensão aos arrogantes e uma profunda confiança no consolo e na intervenção do Criador, como podemos trazer essa mensagem para o nosso dia a dia, para os momentos em que a maldade parece vencer e a esperança se esvai? Como São Miguel Arcanjo, o guerreiro da justiça e o defensor dos aflitos, pode nos ajudar a transformar nossa indignação em oração e nossa angústia em esperança, mesmo nos dias mais sombrios? É sobre essa jornada da revolta ao refúgio que vamos refletir agora. Que salmo intenso, esse Salmo 94, não é mesmo? Ele já começa com um grito que parece um trovão. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Exalta-te tu, que és juiz da terra, dá o pago aos soberbos. O salmista não está pedindo para ele mesmo se vingar, não. Ele está clamando ao Deus a quem a vingança pertence, ou seja, aquele que tem o direito e o poder de fazer a verdadeira justiça, a justiça retributiva, aquela que dá a cada um o que merece. Ele pede que esse Deus se mostre resplandecente, que manifeste seu poder, que se exalte como juiz da terra e que dê o pago aos soberbos, aos arrogantes que se acham acima do bem e do mal. É um clamor por intervenção divina diante da impunidade. São Miguel Arcanjo, como executor dessa justiça, certamente se une a esse clamor. Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e falarão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? A angústia do salmista é palpável. Ele não aguenta mais ver os maus saltando de prazer, se divertindo com a própria maldade, falando coisas duras, se gabando de suas injustiças. É a revolta de quem vê o mal prosperando e se exibindo. E o que esses ímpios fazem? Reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. Eles atacam os mais vulneráveis, aqueles que o Criador tem um carinho especial, seu povo, sua herança, a viúva, o estrangeiro, o órfão. São atos de crueldade, de opressão, de destruição da vida. E o pior é a arrogância deles. E dizem, o Senhor não o verá, nem atentará para isto o Deus de Jacó. Ou eles acham que podem fazer o que quiserem, que o Criador não está vendo, que ele não se importa. É a presunção dos que se julgam espertos, dos que acham que podem enganar até mesmo o Altíssimo. Mas aí o salmista se volta para esses brutais e loucos com uma repreensão cheia de lógica divina. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios, aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá, aquele que argui as nações não castigará, e o que dá ao homem o conhecimento não saberá. É um argumento irrefutável. Se ele nos deu a capacidade de ouvir, de ver, de conhecer, como ele mesmo não teria essas capacidades de forma infinitamente superior? Se ele julga as nações, como não julgaria os indivíduos? É um chamado à razão para aqueles que vivem na loucura da impiedade. São Miguel, o anjo da sabedoria, deve se agradar muito dessa lógica que desmascara a tolice dos maus. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Nada escapa ao seu conhecimento, nem mesmo os pensamentos mais secretos, que muitas vezes são cheios de orgulho e futilidade, vaidade. E então, uma virada de perspectiva. Mesmo em meio a tanta injustiça, há uma bem-aventurança. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpios. O castigo aqui não é punição por prazer, mas disciplina, correção,
ensinamento. É como um pai que corrige o filho para o bem dele. E essa disciplina tem um propósito: nos dar descanso dos dias maus, nos preparar, nos fortalecer, enquanto a cova, o fim inevitável, não chega para os maus. É uma forma de proteção e aprendizado. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará à retidão, e segui-lo-ão todos os retos de coração. Que promessa consoladora! Mesmo que a gente passe por dificuldades, por disciplina, Ele não nos abandona. E a justiça, o juízo, vai voltar ao seu lugar certo, retidão, e os justos vão se alegrar com isso. Aí, o salmista se pergunta, numa crise de solidão na luta: quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá por mim contra os que praticam a iniquidade? Quem nunca se sentiu assim, sozinho na batalha contra o mal? Mas a resposta vem logo: se o Senhor não for em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Se não fosse o socorro do alto, ele já teria desistido. Já estaria no lugar do silêncio, na morte, no desespero total. Quando eu disse: o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Nos momentos de fraqueza, de quase queda, foi a bondade, a misericórdia do Criador que o segurou, que o impediu de cair. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações recrearam a minha alma. Quando as preocupações apertam, quando a ansiedade toma conta, são as consolações do alto que trazem alívio, que recreiam a alma, que renovam a alegria. O salmista questiona a possibilidade de uma aliança entre o Criador e a injustiça. Porventura o trono de iniquidade te acompanha, a ti que imaginas o mal por um decreto? Claro que não. O Criador não pode ser cúmplice do mal, dos tronos de iniquidade, daqueles que usam o poder para legislar o mal. Ele descreve a ação dos maus. Eles se ajuntam contra a alma do justo e condenam o sangue inocente. Mas em contraste com essa maldade, vem a certeza do refúgio. Mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio. E o salmo termina com a certeza da justiça retributiva. E trará sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. O mal se voltará contra os próprios malfeitores. Eles serão destruídos pela sua própria maldade. A justiça será feita. No nosso dia a dia, o Salmo 94 nos ensina a não nos calarmos diante da injustiça, a clamar ao Deus a quem a vingança pertence. Mas também nos ensina a confiar na sua disciplina, a buscar seu consolo nas aflições e a ter a certeza de que Ele é nosso refúgio e nossa defesa. São Miguel Arcanjo é quem nos fortalece nesse clamor, quem nos defende dos ataques dos maus e quem nos ajuda a esperar com esperança a manifestação da justiça do alto. E é com essa fé, que vai da indignação ao consolo, que vamos agora nos dirigir ao nosso arcanjo. Ó glorioso São Miguel Arcanjo, tu que és o braço forte do Deus a quem a vingança pertence, o executor da sua justa sentença contra toda soberba e maldade, venho a ti neste dia com a alma indignada diante das injustiças do mundo, mas com o coração esperançoso na intervenção do juiz da terra, como nos ensina o Salmo 94. Quando a impunidade dos ímpios me fizer questionar: até quando, Senhor? Sê tu, São Miguel, o portador do meu clamor. Pede ao Altíssimo que se mostre resplandecente, que se exalte e que dê o pago aos soberbos. Que a arrogância dos que proferem coisas duras e se gloriam na iniquidade seja confundida e silenciada pela manifestação do seu poder. Arcanjo defensor dos oprimidos, olha para o povo do Senhor, que é reduzido a pedaços, para a sua herança, que é afligida.
Intercede pelas viúvas, pelos estrangeiros, pelos órfãos e por todos os inocentes que sofrem nas mãos dos que tiram a vida e dizem em seus corações: o Senhor não o verá. Desmascara, São Miguel, a loucura desses brutais que pensam que o Criador não ouve, não vê e não castiga. Lembra-lhes que aquele que fez o ouvido não ouvirá e o que formou o olho não verá. São Miguel, espelho da sabedoria do alto, ajuda-nos a compreender a bem-aventurança da disciplina do Senhor, que nos castiga com amor para nos ensinar sua lei e nos dar descanso dos dias maus. Que saibamos aceitar suas correções como prova de seu cuidado, enquanto esperamos com paciência que se abra a cova para o ímpio. Fortalece nossa fé na promessa de que o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança, e que o juízo voltará à retidão. Quando eu me sentir sozinho na luta contra os malfeitores e perguntar: quem será por mim? Lembra-me, São Miguel, que se o Senhor não for em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Que eu reconheça que é a sua benignidade que me sustenta quando o meu pé vacila, que multiplicando-se dentro de mim os cuidados e as ansiedades, eu possa encontrar nas suas consolações o refrigério e a alegria para minha alma. Arcanjo da justiça incorruptível, jamais permitas que o trono de iniquidade encontre guarida em minha vida ou em minha comunidade. Defende a alma do justo e o sangue inocente contra aqueles que se ajuntam para o mal. Que o Senhor seja sempre a minha defesa e o meu Deus, a rocha do meu refúgio, especialmente quando os dias forem escuros e a esperança parecer vacilar. E que por tua intercessão e pelo poder do Altíssimo, Ele traga sobre eles a sua própria iniquidade e os destrua na sua própria malícia. Que o Senhor nosso Deus os destrua, não por um desejo de vingança em nossos corações, mas para que a justiça seja estabelecida, os oprimidos sejam libertos e seu santo nome seja glorificado em toda a terra. Que contigo, São Miguel, possamos lutar por um mundo onde a retidão floresça e a paz reine sob o olhar justo do Criador. Amém. E ao sentirmos essa mistura de santa indignação e profunda consolação que o Salmo 94 nos proporciona, ao confiarmos que, apesar de tudo, o juiz da terra não está alheio e que a justiça prevalecerá, uma esperança resiliente se acende em nós. E essa esperança precisa ser partilhada como um farol na noite. Que jornada intensa essa que o Salmo 94 nos propõe, não é mesmo? A gente começa com aquele grito engasgado na garganta, pedindo justiça contra a arrogância dos maus, e termina encontrando consolo e refúgio na certeza de que o Criador não nos abandona e de que a maldade terá seu fim. É um salmo que nos ensina a canalizar nossa indignação para a oração e a transformar nossa angústia em esperança, mesmo nos dias mais sombrios. E ter São Miguel Arcanjo como nosso aliado nessa busca por justiça e consolo faz toda a diferença. Essa mensagem de que o Deus a quem a vingança pertence não é cego nem surdo ao sofrimento dos justos, e de que Ele é a nossa rocha de refúgio quando os cuidados se multiplicam, é um bálsamo para a alma e um chamado à perseverança. E essa boa notícia precisa ecoar. Pense em quantas pessoas ao seu redor podem estar se sentindo esmagadas pela injustiça, desanimadas com a aparente vitória do mal, precisando desesperadamente de uma palavra que lhes recorde que não estão sozinhas e que a justiça do alto não falha. Por isso, meu convite de coração para você hoje é: seja um portador dessa esperança que consola e dessa fé que clama por justiça. Se esta oração, esta reflexão, te deu um novo ânimo para não se calar diante do mal e para encontrar refúgio no Criador, compartilhe essa força. Envie este vídeo, esta mensagem, para aquele amigo, parente ou conhecido que está precisando de um ombro amigo espiritual.
de um lembrete de que seus cuidados podem ser aliviados pelas consolações do alto. Vamos juntos, com a intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo, criar uma grande corrente de oração que clama por justiça e proclama a esperança. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de fé aqui no canal, este é o momento perfeito para se juntar a nós. Inscreva-se, ative o sininho para receber todas as nossas orações e mensagens de fortalecimento. Deixe seu comentário, sua intenção, sua partilha. Cada interação sua nos ajuda a levar esta mensagem de que o Senhor é a nossa defesa, a mais e mais corações. Lembre-se, com São Miguel Arcanjo lutando ao nosso lado, a esperança na justiça divina nunca se apaga, mesmo nos dias mais escuros. Que o consolo e a justiça do alto estejam sempre com você.